Você já se pegou questionando Deus? Já sentiu que orou, chorou, esperou, e do outro lado veio só silêncio? Se sim, esse vídeo é para você. E se não, assista mesmo assim, porque uma hora a vida vai te colocar nessa encruzilhada. O que poucos falam é que a verdadeira fé não nasce nos dias bons. Ela se constrói no meio do caos, da incerteza, da dor. E é aí que entra um homem que a maioria esquece, mas que carrega uma das mensagens mais fortes da Bíblia, Abacuque. Ou, como a gente vai chamar aqui, Abacuquel. Porque ele foi diferente de tudo que se esperava de um profeta. Enquanto os outros falavam em nome de Deus, ele decidiu falar com Deus. Enquanto muitos gritavam aos homens, ele escolheu gritar ao céu. E sabe o que é mais curioso? Deus respondeu, mas não como ele queria. Não com um milagre reluzente ou uma bênção instantânea. A resposta veio em forma de confronto, de correção, de transformação. E foi justamente nesse processo que ele descobriu uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que se sustenta quando tudo falha. Uma fé que canta, mesmo quando tudo falta. Neste vídeo, você vai mergulhar numa história que talvez mude a forma como você enxerga oração, silêncio, fé e chamado. Vai entender por que Abacuque é mais atual do que nunca. E talvez, só talvez, ao final você também descubra que é possível se alegrar mesmo quando a figueira não floresce. Quantas vezes a gente já olhou para o céu, esperando uma resposta, e tudo que veio foi silêncio? Abacuque fez exatamente isso. Ele não disfarçou a angústia, nem fingiu contentamento religioso. Pelo contrário, teve coragem de perguntar o que muitos só murmuram por dentro. Senhor, por que o mal prospera e o justo sofre? Não foi rebeldia. Foi um grito sincero de quem tem fé, mas não entende o porquê do silêncio. E se você já orou com força, já chorou no travesseiro, e mesmo assim o céu permaneceu mudo, então você já começou a entender o coração desse profeta. Ele viu a violência, a corrupção, o povo perdido, e sentiu o peso da injustiça sufocando a alma. E naquele momento não fez o papel do crente perfeitinho. Não, ele foi humano, foi real. A oração de Abacuque não foi um discurso bonito, foi um desabafo. E isso ensina algo valioso. Fé não é ausência de perguntas, é ter coragem de fazê-las com reverência. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de tensão agora, olhando para o mundo, para o seu país, para sua casa, e se perguntando, cadê Deus nessa bagunça toda? E aí começa algo profundo. Porque quando a dor bate forte e o silêncio de Deus parece ensurdecedor, é aí que o chamado para uma fé mais sólida começa a surgir. Abacuque, sem saber, estava sendo conduzido a um processo de correção interna, uma jornada que não se tratava só de respostas, mas de transformação. Já percebeu que às vezes Deus permite o silêncio não para te afastar, mas para te alinhar? E é nesse cenário que a história toma um rumo inesperado. Abacuque não era como os outros profetas da sua época. Ele não se levantou para anunciar juízo ao povo ou entregar recados divinos na praça central. Não, ele foi direto à fonte. Enquanto muitos proclamavam em nome de Deus, ele escolheu falar com Deus. Isso já diz muito sobre seu chamado. Era um homem inquieto, sim, mas profundamente devoto. E cá entre nós, é muito mais difícil encarar Deus com honestidade do que apenas repetir discursos religiosos. O contexto era tenso. Josias, o último rei justo, havia morrido, e a nação mergulhara num caos moral. A corrupção se espalhava como praga, a violência reinava, e quem deveria promover a justiça compactuava com o erro. Era o tipo de cenário que exigia uma resposta do céu, mas o céu parecia calado. Abacuque, então, se posiciona como alguém que não aceita a aparente passividade divina. Ele não se acomoda. Ele ora, mas sua oração é carregada de lágrimas e interrogações. Isso é fé em estado bruto, sem maquiagem. E sabe o que é curioso? Foi justamente essa ousadia de coração puro que fez de Abacuque um profeta diferente. Ele entendeu que seu chamado não era apenas para repetir o que já estava dito, mas para iniciar um diálogo real. E isso é poderoso. Quantas vezes a gente sente que precisa se calar diante de Deus por medo de parecer ingrato? Abacuque mostra o oposto, que a verdadeira oração começa quando deixamos de encenar e começamos a ser quem realmente somos. E acredite,
Isso é só o começo da sua transformação. A dor de Abacuque não o afastou de Deus. Ela o empurrou para mais perto. Ele não engoliu seco, nem mascarou seus sentimentos com frases prontas. Ele orou, mas sua oração não veio com voz suave e frases ensaiadas. Foi rasgada, real, doída. Uma oração que nasce da alma ferida, mas não desistente. E aqui há algo valioso. Fé ferida ainda é fé. A ferida mostra que houve luta. A desistência não. E Abacuque, ele continuou lutando. Você já esteve nesse lugar? Orando com o coração apertado, sem saber se sua oração vai subir ou se vai cair de volta na sua cabeça? Abacuque conhece esse lugar. Ele sentia o peso da injustiça social, a ausência de direção espiritual, e ainda assim, não largou o altar. Muita gente, diante do silêncio de Deus, simplesmente desiste. Abacuque não. Ele insistiu. Ele ficou. Isso é um tipo de fé rara hoje em dia. Uma fé que se expressa mesmo quando não sente nada. E se você está orando e tudo parece travado, talvez você esteja mais alinhado com Abacuque do que imagina. Tem gente que pensa que fé é só sorriso, louvor e vitória. Mas a fé verdadeira também passa pelo vale. E é no vale que ela amadurece. É lá que ela aprende a separar emoção de convicção. Abacuque nos ensina que a oração sincera não precisa de respostas imediatas. Precisa de permanência. Permanecer é um ato de resistência espiritual. É dizer, mesmo sem entender, eu não vou largar tua mão. E quando alguém decide permanecer, algo começa a mudar na raiz. Abacuque fez perguntas sinceras. E Deus respondeu, mas não do jeito que ele esperava. Em vez de consolo imediato ou promessas doces, veio uma revelação dura. Deus levantaria os caldeus, um povo cruel, pagão, violento, como instrumento de juízo contra Judá. Dá para imaginar o choque? Era como se alguém orasse pedindo por justiça no seu bairro e descobrisse que a solução viria por meio de um grupo ainda pior. A correção viria, sim, mas por vias que nenhum coração justo desejaria. Essa resposta embaralhou tudo na cabeça do profeta. Como um Deus santo poderia usar uma nação ímpia para corrigir o seu próprio povo? Parecia injusto, contraditório, mas Deus não estava limitado à nossa lógica. Ele via o quadro completo. Às vezes, a correção que pedimos vem com gosto amargo, e isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, mostra que ele governa até sobre o caos. Mostra que, mesmo em meio ao que parece errado, há uma soberania agindo nos bastidores. Isso é desconcertante, mas também libertador, porque revela que a oração não serve só para mudar o cenário, serve para mudar quem ora. Abacuque estava sendo moldado. Sua fé estava sendo esticada, forçada a confiar num Deus que não se encaixa nos moldes humanos. E quando a gente começa a aceitar que Deus pode agir fora do script, a nossa fé dá um salto. Mas esse salto ainda exigiria outra coisa: entender que a justiça divina é soberana, mesmo quando não parece justa aos nossos olhos. Abacuque estava diante de um paradoxo. O Deus justo usaria um povo perverso para aplicar correção sobre Judá. Isso parecia errado demais. Mas ali, entre o espanto e a indignação, ele começou a entender que a justiça de Deus não se limita à nossa percepção de certo e errado. Deus não se submete ao nosso senso de lógica. Ele é o autor da história, inclusive dos capítulos que a gente não gosta de ler. E sim, isso mexe com qualquer um que ainda acredita que Deus só opera dentro do previsível. É nessa hora que a fé precisa crescer. Porque quando Deus decide agir fora da cartilha humana, a gente tem duas opções: ou recua e se ofende, ou amadurece e confia. E maturidade espiritual é entender que Deus pode sim usar até o mal como ferramenta, sem jamais se contaminar com ele. Assim como um cirurgião usa um bisturi afiado para curar, Deus também utiliza instrumentos que nos causam desconforto para trazer correção e alinhamento. E sabe o mais desafiador? Ele nem sempre explica antes de agir. A justiça de Deus não falha, mesmo quando ela parece atrasada ou confusa. O que para nós soa como injustiça, pode ser, na verdade, misericórdia disfarçada de severidade. Um pai que corrige o filho não é cruel, é amoroso. E Deus, como Pai justo, age com firmeza quando é necessário. Foi isso que começou a transformar o olhar de Abacuque.
Ele ainda tinha dúvidas, mas estava prestes a aprender que a fé verdadeira sobrevive mesmo em meio aos dilemas mais desconcertantes. Só que, para isso, teria que lidar com um conflito interno bem profundo. O que fazer quando a cabeça diz uma coisa, mas o coração ainda insiste em crer? Foi exatamente esse o dilema de Abacuque. De um lado, a razão gritava: isso não faz sentido. Afinal, como Deus justo poderia usar os ímpios como ferramenta de correção? Do outro, a fé sussurrava: espera, confia. E entre esses dois extremos, o profeta decide subir a torre de vigia. Uma atitude simples, mas poderosa. Ele não fugiu do conflito. Ele escolheu vigiar, observar e continuar esperando. Esse gesto de subir a torre tem muito a nos ensinar. É como se ele dissesse: eu ainda não entendi nada, mas eu não vou sair do meu posto. Quantas vezes você já viveu algo parecido? Está tudo dando errado. Nada parece se encaixar, mas você continua orando, servindo, esperando. Isso é maturidade espiritual. É quando a oração se transforma em perseverança e a fé deixa de ser emoção para virar convicção. Abacuque nos mostra que mesmo confuso, é possível permanecer firme. E isso, por si só, já é um ato de fé. É interessante como Deus permite esses conflitos internos para expandir nossa visão. Porque se a fé não for testada, ela nunca será profunda. E se a razão não for desafiada, ela nunca será redimida. Abacuque ainda não tinha todas as respostas, mas ele estava posicionado, atento, sensível, disposto a ouvir. E é justamente nesse momento de espera corajosa que Deus revela uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. E então, no meio do silêncio e da espera, Deus fala. E o que ele diz ecoa até hoje: o justo viverá pela fé. Uma frase curta, mas com um peso eterno. Foi essa declaração que atravessou séculos, rompeu sistemas religiosos e se tornou o alicerce da teologia cristã. É como se Deus dissesse: você não vai viver pelo que vê, pelo que sente, nem pelo que entende. Vai viver pelo que crê. E aí mora o segredo. Porque viver pela fé não é viver alienado. É viver ancorado numa confiança que resiste às circunstâncias. Essa verdade vira uma chave espiritual. Muita gente acha que fé é só para momentos de culto, mas fé de verdade é para a vida real. É quando o salário atrasa, o diagnóstico vem, a porta se fecha e você continua. É levantar da cama mesmo sem forças, orar mesmo sem vontade, servir mesmo sem aplauso. Isso é viver pela fé. Não é fácil, mas é possível. E é aí que Deus começa a agir onde a lógica não alcança. Ele não precisa de cenário ideal. Ele precisa de um coração disponível. Abacuque, naquele instante, começou a ver com outros olhos. A correção ainda viria. O caos ainda estava lá. Mas agora sua alma tinha outra fundação. A fé virou alicerce. Porque quando a fé é firme, ela sustenta o justo mesmo quando tudo desmorona ao redor. Mas Deus não parou por aí. Ele tinha mais a revelar. E dessa vez, não era uma promessa doce, mas um aviso sério sobre o destino de quem se opõe à justiça divina. Agora Deus vira a chave e começa a falar com força. Ele anuncia 5 ais, 5 declarações proféticas de juízo contra os arrogantes, corruptos e idólatras. É como se dissesse: não pensem que a injustiça vai durar para sempre. Eu estou vendo tudo. E isso é reconfortante, mas também assustador, porque mostra que a justiça divina pode até parecer demorar, mas ela não falha. Deus não apenas vê o que está sendo feito, ele pesa cada intenção, cada ação, cada desvio de caráter. Cada ai é uma denúncia contra sistemas podres e corações endurecidos. Ganância, opressão, violência, exploração e idolatria são expostos como cânceres sociais. E sabe o que é mais impactante? Ainda hoje, esses mesmos pecados estão por aí, disfarçados de progresso. Corrupção que se esconde atrás de cargos, idolatria que se mascara de estilo de vida, violência que se normaliza nas manchetes. Deus continua vendo, e o chamado continua ecoando. Corrija o caminho enquanto há tempo. Mas há também esperança nisso, porque se Deus denuncia, é porque ainda dá tempo de mudar. E aqui, a fé entra como resposta, porque crer em Deus não é apenas esperar o céu, é buscar justiça aqui e agora, é tratar bem quem ninguém vê, é orar por quem nos fere,
É romper com a cultura do todo mundo faz e viver uma fé que incomoda. Abacuque começa a enxergar isso, e o peso do juízo abre espaço para algo novo, a reverência diante do Deus que reina até quando se cala. Depois de tudo o que ouviu, Abacuque não grita mais. Ele silencia, mas não é um silêncio de desistência, é um silêncio de reverência. Ele entende que há momentos em que Deus não responde como esperamos, mas isso não significa ausência. Pelo contrário, às vezes o silêncio é a forma mais profunda de correção. É como um professor que, vendo o aluno crescer, sabe a hora de parar de dar respostas e começar a confiar no processo. É ali que a fé começa a se tornar maturidade. Abacuque entendeu que Deus reina, mesmo quando o caos domina as manchetes, quando a injustiça parece rir na cara da fé, quando a oração não traz o milagre esperado. E isso muda tudo. Não é mais sobre entender, é sobre confiar. Não é mais sobre questionar, é sobre permanecer. E nesse permanecer nasce um respeito profundo, quase sagrado, como quem entra num templo invisível e tira as sandálias da dúvida. Esse silêncio que ele abraça agora não é vazio, é cheio de presença. Esse é o ponto em que a fé vira chão firme, onde a alma para de buscar explicações e começa a repousar na soberania divina. É aqui que Abacuque não precisa mais de sinais, nem de provas. Basta-lhe saber que Deus está no controle. E é justamente nesse estado de espírito que ele rompe o silêncio, não com uma reclamação, mas com uma canção. Uma canção que se tornaria símbolo de fé inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Abacuque termina seu livro com algo surpreendente. Um cântico. Mas não é um louvor depois da vitória, nem uma celebração porque tudo deu certo. É um louvor no meio do caos. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Essa é, sem dúvida, uma das declarações mais poderosas de fé já escritas. É quando a adoração deixa de depender das circunstâncias e passa a ser fruto de confiança. É quando a oração vira cântico, mesmo sem resposta visível. Essa postura nos ensina algo raro hoje em dia. Vivemos em uma geração que condiciona a fé à recompensa rápida. Se Deus não abençoa logo, muitos desanimam. Mas Abacuque revela o outro lado da fé, aquela que canta mesmo sem colheita, que louva mesmo sem figos na figueira, que celebra mesmo com a alma cansada. Isso não é alienação, isso é maturidade, é entender que Deus não é bom só quando tudo vai bem. Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. E aqui vem um princípio de virada. O louvor sincero no meio da escassez transforma o ambiente espiritual. É como acender uma vela dentro da caverna. O cenário não muda imediatamente, mas você já não está mais no escuro. Abacuque termina seu livro dizendo: "O Senhor é a minha força." E essa frase resume toda a jornada. Do lamento ao louvor, da dúvida à fé, da correção à confiança. Mas talvez o que mais emociona nessa história é saber que tudo começou com uma pergunta simples. Agora me diga, como anda a sua fé? É do tipo que depende de respostas rápidas? Ou é daquelas que permanecem mesmo quando Deus parece em silêncio? A história de Abacuque não foi escrita para quem tem tudo resolvido. Ela foi escrita para quem sente, ora, espera. E mesmo assim, continua sem entender muita coisa. Mas no meio desse mistério, há uma verdade poderosa. O justo viverá pela fé, não pela lógica, não pelas emoções, pela fé. E talvez essa seja a hora de você tomar uma decisão real. Vai continuar tentando entender tudo ou vai escolher confiar? Vai fugir quando o silêncio bater ou vai subir para sua torre de vigia e esperar como quem sabe que Deus nunca perde o controle? Abacuque não tinha todas as respostas, mas tinha um coração disposto. E às vezes, é só disso que Deus precisa para começar uma grande transformação. Então agora, deixa eu te fazer um convite. Se essa mensagem falou com você, se despertou algo aí dentro, não deixa isso passar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem caminhar com a gente. Aqui, a gente fala de fé que pisa no chão, de oração que resiste, de chamado que transforma. Porque viver pela fé é só o começo.